barreiras em mim, e és fiel, Senhor. E dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, e és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és fiel, Senhor. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua paz, pelo cuidado que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, pela Tua presença doce, ó Pai, que conforta o nosso coração em tempos de angústia. Ó Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor enche o nosso coração com a Tua presença, que fala ao nosso coração nesse momento também através da Tua palavra, que ela venha penetrar o nosso coração e fazer bem a nós, ó Deus. Nós oramos, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Hoje é um tempo que temos para estar juntos nesse momento, estudando a palavra de Deus, meditando sobre oração. Quero compartilhar sobre oração eficaz, como nós podemos orar de forma objetiva, nesse tempo de dificuldade, para confortar o nosso coração, trazer paz às nossas vidas, razão de viver e olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, colocar diante do trono da sua graça as nossas necessidades, na certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos abençoa, de que Ele cuida de nós. Para a nossa meditação, quero ler no livro de Jó, no capítulo de número 23, versículos 3 e 4. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Jó está dizendo que se pudesse saber onde está Deus, e ele iria encher a boca de muitos argumentos para falar das suas causas, para falar das suas queixas, das suas necessidades. Quando nós estamos passando pela dificuldade, pelo vale onde a morte faz sombra, quando nós estamos em lutas do nosso dia a dia, nós podemos buscar em Deus, porque
Ele tem a resposta para as nossas necessidades. E o que nós podemos falar para Deus nas nossas orações? Quais são os nossos argumentos? Jó está dizendo que nós precisamos encher a nossa boca dos nossos argumentos para falar para Deus através da oração aquilo que nós queremos que Ele nos atenda, as nossas reais necessidades, verdadeiras necessidades. Não com frases bonitas, expressões agradáveis, mas sim de argumentos com os quais realmente nós podemos argumentar, arrazoar, deixar diante de Deus aquilo que nós precisamos. Os argumentos são para o nosso próprio benefício, pois isto mostra que valorizamos a bênção de Deus. Deus já sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que nós falemos para Ele o desejo do nosso coração, abramos bem a nossa boca para deixar diante dEle a nossa necessidade. Argumentamos baseados na graça de Deus e não nos nossos méritos. Nós não temos nada para oferecer nem defender a nós mesmos, mas dizer que a graça dEle vem ao nosso encontro, a sua misericórdia, e nos assiste e nos atende. Orar é banhar-se em águas cristalinas. Orar é subir acima das nuvens, onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus. Orar é tomar os céus nos braços, sentir a deidade de Deus, sentir a misericórdia de Deus. Orar é tomar os céus nos braços. Orar é desfazer-se dos nossos fardos. Nesta oportunidade queremos lembrar o catálogo de argumento para ser usado diante de Deus. O primeiro argumento que nós precisamos usar diante de Deus na nossa oração são os atributos de Deus. Quem verdadeiramente Deus é, o que Deus se manifesta e o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos seus atributos. Eu e você podemos nos agarrar à justiça de Deus, nos agarrar à sua misericórdia, à sua fidelidade, à sua soberania, à sua paciência, às ternuras de Deus para com as nossas vidas. Abraão, quando está orando por Sodoma, ele se coloca diante de Deus numa postura de perguntar que se houvesse 50 justos, se Deus tiraria a sua ira de Sodoma, se tivesse 45, se tivesse 30, se tivesse 20, se tivesse 10, Deus haveria de poupar com a sua justiça se tivesse 10 pessoas justas? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Deus é perguntado se Ele vai agir com injustiça. Deus não age com injustiça. Por isso nós precisamos nos colocar diante dEle e pedir que a justiça dEle seja manifesta em nosso favor, e pedir que Ele escute a nossa oração, não porque nós somos merecedores, não porque nós somos justos, não porque nós somos bons, mas porque Ele é justo e Ele cumpre as suas promessas para conosco. Em segundo lugar, as promessas que Ele tem, tendo Deus falado, não fará. Será que Deus vai mudar a sua palavra, mudar as suas promessas, de nos abençoar,
de cuidar de nós, de cuidar dessa terra, de cuidar desse mundo, de cuidar dos enfermos, de cuidar dos órfãos e das viúvas, de cuidar dos necessitados, de cuidar daqueles que creem nele e até mesmo daqueles que não creem nele. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se nós somos mentirosos, Deus não é mentiroso. Deus vai cumprir as suas promessas. Jamais devemos dizer que Deus não paga as suas contas. O crédito do Altíssimo nunca foi contestado e nunca será. Como ele diz, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 21, versículo 45. Todas as promessas que Deus tem nesta palavra, nesta Bíblia, são promessas que Ele cumpre, porque Deus não é homem para mentir. E por isso nós podemos falar com Ele e pedir que Ele manifeste graciosamente para com as nossas vidas, usando de misericórdia para conosco. Diante do caos que nós estamos vivendo, de todo medo, de todo pânico, de toda insegurança, de toda mentira, de toda falsidade, de verdades também, porque nós estamos lidando com uma situação complexa, difícil, de um vírus invisível, mas nós temos um Deus soberano, um Deus que cumpre as suas promessas para abençoar as nossas vidas. Quando Deus fala, é porque Ele tem a intenção de agir, de nos curar, de nos confortar, de nos abençoar, de nos segurar bem forte a nossa mão e de nos conduzir em triunfo. Em terceiro lugar, nós devemos argumentar com Deus a respeito do seu nome, o grande nome de Deus. Moisés argumentou com Deus, fiando-se nesta base: o que farás pelo teu grande nome? Moisés questiona a Deus, baseado no nome de Deus. E ele diz, os egípcios dirão, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Moisés então chega diante de Deus, de uma forma firme, objetiva, e fala: Deus, se o Senhor deixar esse povo morrer aqui no deserto, porque Deus em certo momento ficou irado com o povo que reclamava de tudo, mas Moisés usou o nome de Deus para perguntar para Deus e para lembrar a Deus que por causa do nome dele, ele precisava levar a bom termo a promessa de chegar com o seu povo a Canaã, mesmo um povo desobediente, rebelde, reclamão. Então, quando nós clamamos em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, Deus vem em nosso socorro. O avanço do paganismo, da incredulidade, da irreverência, é um desafio para Deus. Levanta-te, ó Deus, desperta o teu zelo, permita que a tua santa ira se inflame. Nós precisamos também orar por aqueles incrédulos, por aqueles irreverentes, por aqueles que viram as costas para Deus trabalhar na vida destas pessoas, para quebrantar os corações,
para trazer as ovelhas perdidas para a casa de Israel, para a igreja de Deus. E para isso nós podemos usar o nome de Deus, porque nós precisamos que o zelo de Deus seja uma realidade. Deus precisa zelar pelas suas promessas, zelar também pelo seu nome, para que as pessoas tremam e temam diante do soberano Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A nossa oração também precisa se envolver a respeito das tristezas do povo de Deus. Nós temos tristezas que precisamos ser colocadas diante do altar de Deus. No livro de Lamentações de Jeremias, e Jeremias é o mestre da arte de chorar diante de Deus. Quantas vezes precisamos derramar lágrimas diante de Deus? E Jeremias escreve o seu livro, ele é chamado também de o profeta chorão. Quantas vezes eu e você precisamos chorar diante desse Deus que usa de misericórdia para conosco, e dizer da tristeza do nosso coração, das nossas decepções, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, e pedir que Ele olhe com compaixão para cada um de nós. Nada é tão eloquente para o Pai como o choro do seu filho, mas existe sim algo mais forte do que o choro, é o gemido de um filho. Por isto, quem pode resistir ao gemido de um filho que se derrama diante do trono da graça de Deus? Jesus Cristo, estando entre nós, Ele chorou algumas vezes, entre elas diante da morte do seu amigo Lázaro, ao qual ressuscitou, chamando de volta à vida, mesmo que já tinha morrido há 4 dias, para demonstrar para todos nós que Ele é o Senhor da vida, que Ele é o dono da vida, e que diante da palavra de Jesus, os mortos ressuscitam os mortos do ponto de vista físico, mas também diante da palavra de Jesus, ressuscitam os mortos espirituais. E diante da tragédia da morte, Jesus chora, e diante das nossas tragédias, nós também choramos. Por isso nós podemos usar o sofrimento para que Deus se volte e salve o seu povo, salve a nossa nação, salve aqueles que estão desamparados. Quantos desamparados fora desse tempo de pandemia, morrendo nas filas de hospitais? Quantos que morrem porque o dinheiro é desviado, não se faz o que deveria fazer, não se cuida dos aparelhos, dos quartos de hospitais, não se cuida dos médicos, dos enfermeiros, dos serviçais. E nesse momento, quantos choram porque a situação piorou, mas a situação nunca foi boa, principalmente no Brasil. E nós só contamos muitas vezes com as nossas lágrimas diante do Todo-Poderoso, porque Ele olha com compaixão para nós. Ele é o cobertor daquele que
não tem um lar para ficar. Ele é o médico que cura de uma forma inesperada, porque não tem um leito, não tem uma medicação. A pessoa chega na porta de um hospital e não tem um cheque para calção, para pagar todas as despesas, e manda a pessoa de volta para casa, e a misericórdia de Deus e a graça saradora de Deus sara a pessoa no nosso país. Portanto, as nossas tristezas devem ser colocadas diante desse Deus Todo-Poderoso em oração, e Ele ouve a nossa oração. A outra questão importante pela qual nós devemos orar é a respeito do nosso passado. Lembrar a Deus de que no passado Ele usou de misericórdia com o povo de Israel no deserto. No passado, Ele usou de misericórdia no cativeiro babilônico. No passado, Ele usou de misericórdia com os profetas. Ele usou de misericórdia com a igreja primitiva. Ele usou de misericórdia com os nossos avós, com os nossos pais, e Ele há de usar de misericórdia para conosco. Por isso, quando Davi ora a Deus, ele usa este argumento: tu tens sido o meu auxílio, de geração em geração, tu tens sido o meu auxílio. Davi, o grande rei, o grande salmista, vai dizer que ele tem sido no passado o seu auxílio. Quando Moisés está tirando o povo do Egito, ele agora está olhando para trás pela misericórdia de Deus, que a roupa não envelheceu, os sapatos não ficaram velhos, não se desgastaram, não faltou alimento no deserto, não faltou água no deserto. Então nós podemos olhar para trás, para esse Deus de toda misericórdia, e ter alegria no presente e esperança no futuro, porque Ele é o Deus que cuida de nós. Portanto, nós precisamos nos colocar em oração, em súplica, em argumento, e dizer: exporia ante Ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, diria a Ele palavras de sabedoria, saberia dizer a Ele para que Ele pudesse me responder. Que a sua, que a minha, que a nossa oração seja de argumentos corretos, de palavras que venham do mais íntimo do nosso coração, para dizer para Deus, o Senhor de toda graça e de toda misericórdia, que nós contamos com Ele, que Ele é o arrimo da nossa sorte, que Ele é a nossa esperança, que Ele é a razão do nosso viver, que Ele é o Senhor da nossa vida, e agindo Ele ninguém impede, e agindo Ele pandemia nenhuma nos derruba, e olhando firmemente para a cruz de Cristo, buscando em Cristo, em oração sincera, nós teremos a resposta, porque nós somos filhos amados, lavados no sangue do Cordeiro, trazido das trevas para a luz, para andar com Ele. Esta é uma oração eficaz, é uma oração de conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, os seus atributos, as suas promessas.
o grande nome de Deus, as nossas tristezas, o passado, aquilo que Deus fez no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele continua sendo Deus. Ele cura quem Ele soberanamente quer curar. E Ele chama para junto de si aqueles que Ele realmente quer chamar. A nossa vida está nas mãos de Deus. O Salmo 31 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Coloque nesta oportunidade, meu ouvinte, a sua vida nas mãos de Deus. Ele sabe cuidar das nossas vidas. Ele nos trouxe à existência, Ele cuida de nós durante a nossa existência. E os nossos tempos, e os nossos dias estão nas suas mãos. Que a nossa vida também esteja nas mãos de Deus. E que as nossas necessidades, sejam elas quais forem, estejam nas mãos de Deus em todo o tempo. Porque Ele é o nosso bom pastor. E um pastor que cuida de nós. Que Ele nos abençoe. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, a fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória